Sejam bem-vindos ao Intervalo de Aula, programa oferecido pela Faculdade Araguaia. Nessa edição, vamos abordar o tema Educação e Tecnologia. Esse é um caso de ruído. Veja, se eu estou aprendendo alguma coisa e algo tira o meu foco do aprendizado, que já foi provado por várias pessoas, que o cérebro não é multitarefa, ou seja, ele consegue só aprender uma coisa de cada vez. Fique ligado porque está no ar o Intervalo de Aula, espaço em que professoras e professores trazem conhecimentos e debatem educação. Olá, Intervalo de Aula começando aqui na TV Goiânia Band e no nosso canal do YouTube. E hoje você acompanha a entrevista com o professor Luciano Vieira Lima, doutor em Engenharia Elétrica, Inteligência Artificial pela USP, professor da Universidade Federal de Uberlândia, que vai nos trazer conhecimentos sobre tecnologias e educação. Olá, professor Luciano, é um prazer recebê-lo aqui em nosso programa. E para começar, o que são tablets ativos e passivos, meios quentes e frios e quando e por que usar cada um? Foi feito um estudo há uns 3 anos atrás, no MIT, no Media Lab, eu também fiz aqui em Uberlândia, sobre o uso dos tablets no ensino. A gente pensava que isso ia melhorar bastante, além de tirar a carga de peso de livro dos estudantes, que fosse também ser mais acessível a informação. E depois de um ano de teste do Media Lab nos Estados Unidos e a gente aqui, nós vimos que não houve melhora alguma no aumento de aprendizagem. Achamos isso interessante. Aí passamos a estudar o motivo disso. O problema, a gente relembra, da teoria do McLuhan de meios quentes e frios, que quando o meio está quente, eu já daqui a pouco explico o que é o meio quente, o raciocínio cai, a cognição cai quase a zero. Isso, a explicação demanda desde a época, da Idade da Pedra, vamos dizer assim, uma questão de sobrevivência. Se uma pessoa antigamente, está numa caverna, por exemplo, e um animal viesse atacar a pessoa, se ela fosse pensar, o animal vai subir assim, eu vou fazer assim com a mão, se ele abrir a boca, eu vou fazer assim, e esses que pensaram muito foram devorados. E a evolução é adaptação. As pessoas que reagiam rapidamente, não pensavam, sobreviveram. E assim, ao longo do tempo, quando a pessoa está sob alguma tensão, sobre algum perigo, ela corta o raciocínio para que ela possa reagir rapidamente. Isso é uma questão de sobrevivência. E isso veio, então, influenciar na cognição, no ensino. Se o meio estiver quente, eu estiver com alguma coisa preocupado, alguma coisa que me incomode perto de mim enquanto eu estou aprendendo, isso esquenta o meio. Com isso, o raciocínio cai. Os tablets ativos, a gente fica sempre esperando acontecer alguma coisa na tela, vir uma mensagem, aparecer alguma animação. Ou seja, a pessoa fica não só prestando atenção no conhecimento que está sendo passado, mas outras coisas estão acontecendo ao redor. Ao esquentar o meio, a capacidade da gente de cognição, de aprendizagem, ela cai, porque isso já é uma coisa do nosso DNA, da nossa evolução. Então, quando a pessoa vai estudar, o ideal é que o meio esteja o mais frio possível para a pessoa. Quente e frio é uma coisa personalizada de cada pessoa. O meio é quente ou frio dependendo da pessoa. Tem pessoas que, por exemplo, vai estudar e precisa de música de fundo, precisa de algum barulho. Outras pessoas precisam de silêncio absoluto. Então, essa noção de meio quente e frio vai depender, então, da pessoa. O tablet ativo, então, a pessoa fica prestando atenção, mas vê tudo em volta, isso esquenta o meio. O ideal seria os tablets passivos. O que são os tablets passivos? São aqueles igual o Kindle, o Kobo, onde você tem papel eletrônico, Você não tem nenhuma imagem movimentando, você não espera uma chamada, você não espera uma animação. É um papel que é reimpresso eletronicamente, ou seja, é um papel digital e ele fica sempre parado, é um meio extremamente frio, Com isso, então, você estudando num tablet passivo, que é um tablet frio, você vai aprender com mais facilidade. Mas aí, um dia eu estava dando uma palestra para os pessoal de biblioteca do Ensino Federal, e eles estavam, então, para comprar o tablet. Vou comprar qual? Na época estava na moda, os tablets ativos, E eu expliquei para eles o problema da cognição, fizemos uns testes e eles viram que realmente era verdade. Aí eles falaram, vou comprar somente tablets passivos. Eu falei, não, você precisa
né, segundo as outras pesquisas que eu fiz, você precisa das duas tecnologias. Quando você quer aprender, você usa o tablet passivo, você tem o máximo de cognição possível. Mas na hora de testar o conhecimento, se você o que você quer testar? Se a pessoa já decorou, se ela já tem na memória consolidada, se o conhecimento está consolidado. Algumas pessoas, quando são questionadas, muitas vezes elas não lembram direito, mas com o raciocínio ela acaba achando uma resposta. Mas numa cirurgia, numa situação de um piloto, né, de Fórmula 1, um piloto de avião, a hora que ele tem que tomar uma decisão, se ele for tentar raciocinar para aprender o que tem de fazer, o avião cai, o cara morre na cirurgia, o conhecimento tem de estar completamente autônomo, já consolidado na memória. Nessa hora, então, é bom a gente avaliar as pessoas usando o tablet ativo, ou seja, o tablet ativo corta a cognição, então ele não vai tentar aprender novamente, ele vai saber só responder aquilo que ele já sabe de cor, que está consolidado na memória. Então, o tablet ativo seria bom para fazer o teste, averiguar se a pessoa consolidou o aprendizado, e o passivo seria ótimo para a pessoa estudar. Basicamente, essa é a diferença entre os dois. O que é ruído durante o ato de ensinar e aprender? Esse é um caso de ruído. Veja, se eu estou aprendendo alguma coisa e algo tira o meu foco do aprendizado, que já foi provado por várias pessoas, que o cérebro não é multitarefa, ou seja, ele consegue só aprender uma coisa de cada vez. Nós até melhoramos um pouquinho, essa chamada lei de Miller, nós melhoramos um pouquinho falando o seguinte, não, eu posso fazer quantas tarefas eu quiser, que a gente vê, é clássico na mulher, está cozinhando, cuidando do neném, fazendo um punhado de coisas ao mesmo tempo, mas cognitivamente só uma, ou seja, você pode fazer quantas coisas você quiser ao mesmo tempo, desde que só uma seja cognitiva. Então, tudo que atrapalha a sua cognição é ruído. Então, ruído é aquilo que te atrapalha a sua cognição. E para cada pessoa, a noção do ruído é diferente. Então, por exemplo, meu filho, ele presta atenção em todas as coisas que estão ao redor, tudo que as pessoas estão falando. Então, a hora que ele está assistindo um vídeo, alguma coisa para estudar na internet, ou está estudando, ele fica prestando atenção nas pessoas que estão falando e tentando entender, né, o que as pessoas estão falando. Com isso, então, o processo cognitivo ele é dividido entre escutar as pessoas e o que ele está escutando para aprender. Com isso, então, o aprendizado cai muito. No caso dele, ruído foi, por exemplo, eu colocar um ventilador contra o som, algum que tem um pouquinho de barulho, de tal modo que a fala das pessoas que chegam no ouvido dele fica um pouco distorcida e ele, então, não consegue compreender o que estão falando. E com isso, então, a cognição fica focada só no que o vídeo, no que a pessoa está dizendo para ele. Então, muitas vezes, você inserir um barulho, porque ruído não é barulho, ruído, muitas vezes, então, um barulho ambiente, nesse caso, elimina, né, a cognição, a tentativa de aprender o que você não quer focar. A gente chama, então, a gente tenta fazer com que a pessoa foque só naquilo. Então, muitas vezes a pessoa também, se tiver muito silêncio, o que acontece com os jovens hoje, eles não conseguem prestar atenção, eles ficam tensos com o silêncio. Então, algumas pessoas vão ter de escutar música para poder aprender melhor, outras vão precisar de silêncio, outras não pode ter ninguém falando perto. Então, é muito personalizado a noção do ruído. A pessoa, então, tem que ser avaliada pessoalmente, nós temos um método para isso, né? Onde você consegue, então, personalizadamente eliminar o ruído. A educação à distância, nesse caso, então, é muito bom, que você pode fazer isso personalizadamente, que você não consegue numa sala de aula, né? Você não consegue colocar som para um e o outro não ouvir, né? Você não consegue colocar um barulho que possa atrapalhar, escutar uma conversa lateral, e na educação à distância você pode personalizar. Então, ruído é tudo aquilo que atrapalha a cognição. Como usar as tecnologias mobile a favor do aprendizado? Esse é o grande problema da juventude hoje na aprendizagem, né? Dizem que ela é totalmente desfocada, ela não consegue prestar atenção. Um artigo nosso recente, a gente explica que essa é uma geração focada no desfoque. O que seja isso, né? Ela está prestando atenção em você. Se você conseguir mantê-la olhando, prestando, ela interessada no que você está dizendo, ela fica focada em você.
Caso ela perca, ela começa a focar em outro lugar, ou seja, ela não é completamente desfocada, ela foca na informação que está mais atrativa a ela. E isso hoje, a tecnologia veio competir com o professor, porque ele está lá falando alguma coisa, se não prendeu atenção, ele já olha para o celular do lado, vê uma rede social, ou começa a divagar e começa a focar em outras coisas, né? Então, o professor tem de arranjar uma forma na tecnologia de que ela seja compartilhada com o que ele está ensinando. Ele tem de inserir no contexto, né, principalmente o celular, ele tem de inserir ele no contexto do ensino, para que ele, então, não desfoque. Se você chega para uma pessoa hoje e fala, desliga o celular, vamos assistir a aula, você vai causar, nesse caso, um estresse muito grande na pessoa, que ela vai achar, vou perder alguma informação que está vindo, vai vir não sei o que e tal, e ela, então, começa a ficar tensa. E quando o cérebro fica tenso, lembra de meio quente, meio frio, nós falamos há pouco, se esquentar o meio da pessoa, ela para de aprender. Ela pode até te escutar, mas a cognição dela vai a zero. Você fala, ela não consegue saber o que você disse. Então, isso a gente chama de nomofobia, né, que é a capacidade que a pessoa, o medo que a pessoa tem de se afastar, né, da tecnologia, do celular, das redes sociais que ela vive. E isso está bastante inserido no contexto dessa nova geração, né, que a gente chama de efetivamente digitais. Então, se o professor não usar também a tecnologia, que hoje ela faz parte do corpo da pessoa, faz parte da memória, faz parte da comunicação, faz parte até da cognição, das consultas, onde é que eu vou pesquisar totalmente, você causa, então, um estresse, uma tensão que esquenta o meio dessa nova juventude que está aí, que tem até 26 anos, e ela, então, cai, mesmo que ela prestar atenção em você, mesmo que ela queira prestar atenção em você, o meio está quente e ela não consegue aprender. Professor Luciano, mudou a forma de conhecer entre os alunos nativos, digitais e os não nativos? O nativo... Vamos entender o que seria nativo, né? Uma pessoa nativa em língua é aquela que fala o idioma sem sotaque, né? E para isso, então, ela tem de aprender uma linguagem, e no caso, a computação, várias coisas fazem parte da nossa comunicação. A parte de comunicação e de línguas, existe uma coisa chamada janelas de oportunidade, que ela abre após 1 ano de idade e fecha até mais ou menos os 7 anos de idade. Então, as pessoas que aprenderam uma tecnologia, um conhecimento, uma comunicação entre essa faixa de 1 ao 7 vão ser chamadas de nativos. Elas dominam a tecnologia, dominam aquela linguagem, aquele tipo de comunicação sem sotaque, ou seja, aquilo é natural para elas. Isso acontece, então, com essa nova geração efetivamente digital, que as outras não eram. As novas gerações, que a gente chama efetivas, nasceram com a primeira babá, é o tablet, que está lá no berço delas. Eu vejo minha neta de 1 ano e meio, ela mexe no celular melhor do que usa o garfo, né, a colher para comer, ou seja, é uma coisa, ela passa a página, né, manda mensagem já com 1 ano e meio de idade, ou seja, faz parte da comunicação que iniciou com essa janela, né, de oportunidade aberta. Então, isso se traduz na idade de hoje, uma pessoa que vai ter a tecnologia, ela vai precisar dela para se comunicar, porque ela faz parte do processo de comunicação. Então, esses nativos digitais, efetivamente, necessitam, né, de estar com essa tecnologia ativa para que a cognição esteja ao máximo possível. Se você eliminá-la por completo, radicalmente, por decreto, como a França está querendo fazer agora, né, proibindo, né, que se entre o celular nas escolas, eu acho que o processo, né, pelo que a ciência já tem nos mostrado, eles vão, a cognição dos alunos que vão sofrer essa nova legislação vai piorar bastante. Então, nesses nativos efetivamente digitais, muda todo um processo de ensino. A tecnologia, ela tem que fazer parte, né? Ela tem que ser evolutiva. Você não pode fazer um ensino destrutivo. Olha, hoje você larga isso, o celular e tudo, e agora você é uma nova pessoa e você vai reconstruir, vai destruir o que a pessoa era e reconstruir um novo processo cognitivo. A janela de oportunidade para reconstruir esse processo foi fechada, porque a janela é uma coisa que abre e fecha.
E as pessoas acham que pode, né, abrir uma nova janela, e isso não vai acontecer, e o ensino vai piorar com isso. A gente tem que fazer um processo evolutivo ativo. Ou seja, você pega a tecnologia, que a pessoa já tem um domínio normal dela, só que ainda não faz um uso adequado, e agora você evolui aquela tecnologia para o ensino, para a cognição dela, e foca ela adequadamente no processo que você quer ensinar. Quais podem ser os benefícios do uso da tecnologia no processo de ensino-aprendizagem e os prejuízos? Então, o prejuízo é, como eu disse para você, né? Se a pessoa começar a ter uma divisão entre a tecnologia e aprendizado, nós vamos perder, porque o mundo é mais atrativo. Então, nos alunos, por exemplo, eu chego numa disciplina lá, ensino eles a pegar o celular e criar um aplicativo novo para aquela disciplina que ele está vendo. Nós tivemos alunos de 16 anos de idade que no final do semestre, terão 17 anos de idade, entraram em concurso de startup tecnológico. E por isso, por mais incrível que pareça, né, tinha doutores, faculdades, empresas, ganharam na startup da Algar, primeiro pelos monitores e segundo pela banca, né, como os melhores desenvolvedores na área de tecnologia nessa startup. E com isso, esses alunos levaram para o dia a dia essas experiências e já começaram a inserir no mercado de trabalho, usar isso nas redes sociais deles, construir aplicativos em vez de usar aplicativos, né, de outros. Isso, então, foi um lado positivo, né? O lado negativo é você cortar, né, algo que a pessoa tem hoje como um sétimo sentido, né, que nós temos os 5 sentidos nossos, mais a memória muscular, que é o sexto, e o celular passou ao sétimo sentido. Ele tem sensores de várias espécies que o organismo não tem, né? Sensor de GPS, sensor de proximidade e vários outros, né, que foram associados à experiência de vida, de comunicação dessas pessoas. Ao retirar isso, você corta uma parte da própria aprendizagem, da capacidade da pessoa de responder, né, aos estímulos que a gente quer. Então, eu tenho feito esses estudos já, então, como te falei, há 4, 5 anos, e os resultados, tanto na comunicação, que eu também dou aula e oriento, né, no jornalismo, no pessoal de música, pessoal de artes, direito, né, onde eu oriento a maioria das pessoas, quando você insere a tecnologia e a pessoa passa a aprender a utilizá-la na profissão, naquela matéria que ela está aprendendo no ensino, isso melhora bastante. Diante das tecnologias, quais são as exigências para o profissional docente? Como eu estava dizendo, né, você precisa preparar nos novos professores, né, mesmo alguns professores jovens que estão aí, que acabaram o doutorado com 30 e poucos anos, eles ainda não são nativos digitais. Primeiro, você tem de aprender a gerar tecnologia mobile. Hoje, se você não tiver tecnologia que não está no seu celular, no seu tablet, principalmente celulares, tablets também estão sendo menos usados, você, então, é quase um analfabeto tecnológico, né? Então, você, para competir com o mundo, né, e você se inserir no contexto dessa juventude, você tem de, então, estar sabendo utilizar. No caso, então, eu ensino por alguns professores que trabalham com a gente e alguns meus alunos orientados de pós-doutorado e doutorado, como gerar novas tecnologias, aplicativos. E o bom é que a gente consegue ensinar isso muito rapidamente, né? Para você ter uma ideia, num sábado a gente consegue pegar um professor, né, que tenha um bom conhecimento da área dele e ensinar ele a criar aplicativos, criar soluções tecnológicas mobile para que contextualize na disciplina dele. Isso é uma realidade. Basta apenas um dia você já começa a gerar tecnologia para você. Você mesmo já fazer aplicativos para você publicar na rede, publicar na nuvem, publicar mobilmente, transferir conhecimento para as pessoas já automaticamente usando a própria tecnologia. Então, o processo é capacitar os professores na produção. Esse é o fundamental, produzir aplicativos mobile, usando tecnologias rápidas, como Corona SDK, App Inventor, coisas que são assim, eu aprendo rápido e tenho um resultado muito efetivo, né? Uma vez que a pessoa aprenda a gerar soluções dela, ela vai ser melhor vista, melhor aceita pela própria comunidade jovem, os nativos efetivamente digitais.
Então, esse processo, então, não é... As pessoas têm um pouco de receio, nossa, eu não vou conseguir, vou ter de entrar no curso de computação, vou ter de fazer um punhado de coisas, demorar muito tempo me capacitar, e tudo que a pessoa tem dificuldade, ela passa a criticar. Mas na hora que a pessoa vê que em um dia ela consegue sair de uma sexta-feira e voltar numa segunda já sendo detentor de uma capacitação de geração de soluções mobiles, ela vai aplicar isso em aula e o sucesso eu garanto para você com essa experiência que nós temos. Vai ser bem diferente, a satisfação vai ser muito maior. Bom, professor, muito obrigado pela sua participação no nosso programa, você sempre trazendo conhecimentos atuais e relevantes. Eu que agradeço, né, a oportunidade, sei que o assunto é polêmico, mas acreditem, eu já trabalho com isso desde 2005, onde eu venho fazendo os estudos, e os índices são realmente animadores, né? Então fica aí meu conselho, né, minha dica, né, que é viável, tudo isso é possível e vamos nos capacitar para que tenhamos um ensino melhor, maior interesse dos alunos, uma inadimplência menor, né, um índice de desistência menor, e que essa juventude é muito capaz, lembrando que ela é focada no desfoque. Se você não capturar a atenção dela, ela foca em outra coisa. E focando em outra coisa, o meio esquenta e você não consegue que ela aprenda. Bom, o intervalo de aula de hoje fica por aqui, mas nosso debate sobre educação continua nas redes sociais durante a semana. Siga o programa no Facebook, no Instagram e também em nosso canal do YouTube. Ative o sino para que você possa receber as notificações e não perder nenhuma edição. Até o próximo sábado.